Olá, turminha do quarto ano. Vamos começar a nossa aula de história de hoje. Hoje iniciaremos um novo capítulo, o capítulo número 5. Para isso, você vai pegar o seu livro e você vai abri-lo lá na página 48. E o assunto desse capítulo é o trabalho dos escravizados. Nós vamos continuar com o tema dos escravos. Hoje nós vamos ver que eles não trabalhavam apenas nas plantações de cana-de-açúcar. Eles faziam vários outros trabalhos. Vamos então junto com a Pro? Então pegue o seu livro, abre ele na página 48, que a professora está esperando. Bom, hoje a professora Vivi vai dividir a nossa aula em duas etapas, tá bom? Porque nós vamos trabalhar essas duas páginas, a 48 e a 49, e também nós vamos trabalhar a página 50, tá? Essa daqui, Vivendo na Senzala. Então, para começar, primeiro nós vamos conversar sobre a página 48. Então, vocês vão colocar a data aí na página 48, que é o início do nosso capítulo, certo? Então, vamos acompanhar a leitura aí junto com a professora. O trabalho dos escravizados. Leia a seguir um texto do historiador Júlio Quevedo. Nas casas das famílias mais abastadas, havia dezenas de escravos domésticos, amas de leite, babás, arrumadeiras, passadeiras, cocheiros e carregadores de leiteiras ou cadeirinhas, onde os brancos eram transportados de um lugar para o outro. As pessoas mais modestas procuravam comprar ao menos um moleque para carregar os pacotes quando saíam às ruas. Além dos serviços domésticos, eram considerados trabalho de negro as obras da construção civil e o comércio ambulante. Então vejam só, para vocês entenderem, na época da escravidão, existia trabalhos que eram apenas direcionados aos negros, né? Eles chamavam de trabalhos de negros. Então veja só que as famílias, elas compravam os escravos para fazer esses trabalhos. Então tinha lá, por exemplo, a ama de leite, né, que está grifado aqui, ama de leite, que está de azul, que significa a escravizada que amamentava e cuidava dos filhos de seus senhores. Então, aquelas escravas que tinham leite, elas deixavam de cuidar dos seus filhos e cuidavam dos filhos da patroa, né? Elas amamentavam o filho da patroa com o próprio leite delas. Então, elas eram chamadas de ama de leite, né? As babás que cuidavam das crianças, as arrumadeiras que limpavam a casa, cuidavam da roupa, os cocheiros, né? Que são pessoas que guiavam os cavalos de uma carruagem, que naquela época era o meio de transporte utilizado, e os carregadores, porque na época da escravidão, os brancos não carregavam nada. Os negros tinham que carregar as sacolas, os pacotes, as leiteiras e também as cadeirinhas onde os brancos sentavam e os negros tinham que carregar os brancos de um lugar para o outro. Agora, quando a família não era uma família rica, né, era uma família mais modesta, ela comprava apenas um escravo. Geralmente ela comprava um moleque para poder esse moleque fazer esses serviços de carregar pacote, né? De sair para a rua, de fazer esses servicinhos assim, certo? Vejam então que alguns serviços que foram citados aqui no texto nem existem mais, né? Algumas profissões nem existem mais, como por exemplo, carregadores de cadeirinha. Isso não existe mais, né? Muito bem. Então, agora vocês vão ler essas questões que estão aqui abaixo e vão responder elas por áudio para a professora Vivi. Então, vocês vão fazer assim: número 1, responde. Número 2, responde. Número 3, responde. Número 4, responde. Então, a primeira pergunta é: qual é o tema do texto?
esse texto está falando sobre o quê? Qual é o assunto? Segunda pergunta. Quais são os dois tipos de famílias citadas no texto? Né? Ele fala de dois tipos de família. Uma família que tinha um poder aquisitivo melhor, que comprava vários escravos. E a outra família, que não tinha tanto poder aquisitivo, ela comprava apenas um moleque. Ele dá um nome para essas famílias. Você vai dizer para a professora: qual deles possuía maior número de trabalhadores escravizados? Qual dessas famílias? Terceira pergunta: que atividades citadas no texto são representadas na ilustração? Então vejam, lá no texto falou de algumas profissões. A gente percebe aqui na ilustração que tem homens carregando sacos, né? Outros vendendo coisas, outro aqui carregando uma ferramenta que provavelmente deve ser usada na construção civil. Então você vai olhar e vai me dizer quais são as atividades que eles estão fazendo aqui nessa ilustração. E na última pergunta, você se lembra de outros trabalhos realizados pelos africanos escravizados? Além desses que foram citados no texto, qual outro tipo de trabalho os escravos faziam? Nós já estudamos sobre isso, tá? Então você vai mandar um áudio para a Provivi respondendo essas questões. Depois, a Provivi vai enviar uma outra aula para a gente poder continuar o assunto, beleza? Então, até daqui a pouco.